Angus de Holanda Paz Filho, volume 2, As Cruzadas. Sim, você ouviu certo, volume 2. Mas como assim, campeão? Volume 2 não era o Guerreiro de Deus? Calma. Muita calma nessa hora, que aqui ficou confuso. Nós lemos o livro 1, perfeito, maravilhoso, completão, Plus Ultra Jungle Master. Livro bom demais. Já vou falar sobre ele. Nós lemos o 2, tá ruim, horrível, péssimo. Se eu falei no vídeo pra vocês. E esse aqui eu comprei como livro 3. Eu fui na livraria e falei, eu quero o livro 3 do Angus, tá aqui, me deram esse. Guardei, pouco tempo, eu comprei em 2017. Dado a tristeza do livro 2, eu nem li o livro 3, só guardei. Enfim, li para vocês e não é o 3. Calma, eu vou explicar. Esse foi lançado em 2005, também pela editora Planeta, mesma editora do volume 2. Minha edição é de 2005, eu comprei justamente depois, porque eu queria a mesma versão do livro 1, que é esse grandão bonito, cheio de imagem bacana. 447 páginas, calhamaço, bom demais. 31 capítulos. Pô, esse aqui deu bastante capítulo. Vamos lá, vamos por partes. Quando eu li esse volume aqui, eu fui lendo devagarzinho, gostei, o início é muito bom. Quando termina o capítulo 10, ele começa por Macaédan. Eu falei, ué, eu já conheço esse Macaédan, porque os primeiros 10 capítulos aqui, ele conta um pouco sobre o primeiro Angus, óbvio, que é introduzir o personagem, beleza. Conta sobre os sucessores dele, gostei, bacana demais. E depois já inicia esse daqui. Eu falei, uai, tem uma coisa errada aí. Mas para você saber o que eu encontrei de errado, eu vou contar no final. Vou contar então os 10 capítulos desse aqui e já fala do outro, porque quem quer saber das cruzadas está aqui para isso, né? Então vamos direto ao ponto. Na dedicatória, sim, a gente leu o livro inteiro, inclusive a dedicatória. Gostei demais, porque ele está dedicando primeiro a Deus, afinal é um livro cristão, segundo ao Papa da época que o livro foi escrito, no caso ele começa aqui pelo ano ali mais ou menos 1090, ou seja, do século XI. Agradece ao Papa atual, no caso de 2005, quando ele lançou o livro, que era o Bento XVI, já não é mais o mesmo Papa, não tem problema. E, por último, ele agradece os muçulmanos. Por quê? Porque as cruzadas era justamente o povo cristão lutando contra os muçulmanos. E ele fala aqui que ela não tem nada contra os muçulmanos, simplesmente ele está contando a história do que aconteceu no passado. E a história é divergência do ponto de vista religioso, beleza? Então eu achei legal ele fazer esse agradecimento aí para todos os envolvidos. No prólogo, ele vai começar aqui em 1095, o eremita Ian McCollum, olha só que minha pronúncia aqui do viking, do nórdico, do escocês tá top hoje. Mas sacanha não que vai ter muita pronúncia ruim. Ian McCollum, ele chega na vila dos Angus, olha só, a vila MacLachlan, e ele encontra lá, lembra que esse aqui se passa ali no século IX, e esse aqui já no século X, um século depois, ele encontra lá 5 Angus, não, calma, 5 MacLachlan, cada um tem o seu nome, já vou explicar. E ele fala pra galera aqui, ó, quieta todo mundo, senta aqui que eu vou falar com vocês. E os escoceses, tudo bruto, tudo viking, o Chiquinho é esse maluco aí, o bicho eremita. Ele, ó, cala a boca, vocês estão na casa de vocês, senta aí que eu vou contar uma história. Aí o pessoal senta e escuta a história. Botou moral nos caras. Ele tá trazendo o diário de viagem do primeiro Angus. Pô, gostei demais disso aqui, cara, porque quando acaba o primeiro livro, depois que ele vencer a Batalha de Wessex, ele simplesmente volta para Kite, onde está a mãe dele, e monta ali um vilarejo, ele troca o vilarejo de lugar, monta ali a cripta dos Angus, faz uma família, tudo e acaba. Aí tu fala assim, pô, e a guerra? Ele abandonou a guerra e pronto, aí você fica, pô, acabou, pô, enfim. Foi o que ele fez, ok? Ok. Inclusive, para você entender um pouco desse livro que eu vou falar agora, você pode assistir o vídeo aqui no card. Se você não quiser ver, não tem problema, não vai interferir muita coisa não, porque eu vou dar a contextualização aqui desse livro, ok? Enfim, aqui ele já começa falando, esse eremita, que o Angus, no mesmo ano que ele voltou, no ano de 879, ele foi convocado pelo rei Alfred para voltar para a guerra. Porque a guerra não tinha acabado, e ele estava falando justamente que aquela vitória que eles haviam conseguido era uma vitória frágil, e poderiam perder território se o Angus não voltasse com o seu exército, e o Angus volta. Inclusive ficou uma dúvida aqui, porque aqui ele vai contar um pouco mais da forja da Galra de Cyril, para eles entenderem que espada que é aquela cripta, ou seja, os Angus tem um monte de documento lá e ninguém leu. Os bichos só sabem de força bruta, é porrada e acabou, não negócio de ler, não vou ler nada. Inclusive, o manuscrito de Nênio só vai ser citado lá no final, porque lá no final eu conto. Mas a ideia aqui é que ele vai citar com mais detalhes como foram que os monges eremitas, os druidas, criaram a espada. Eu achei bacana frisar,
Porque aqui ele conta de um relato e aqui ele aumenta esse relato com um pouco mais de detalhes. Ali eram 5 druidas, aqui ele já conta que eram 7, ou seja, chegaram mais 2. E um desses 2 que chegou trouxe um eremita que era cristão. E os druidas, parceiro, nós somos aqui tudo mago, druida, da magia obscura, e tu vai botar um crente aqui com a gente? E aí ele fala que eles têm que entender que o mal que vai cair sobre o mundo, aí no livro é em 2020, então nós já passamos por esse mal, o mal que vai cair nesse mundo, ele vai aplacar todos, os bons, os maus, os druidas, os humanos, todos. Então eles precisam se unir. Aí ele bota um pouco de misticismo aqui, usando da magia ali, cada druida tem o seu poder, usa o seu elemento mágico, e ele leva o cravo, esse cristão leva o cravo que Cristo usou nas chagas, e esse cravo é o da sabedoria, da justiça, que foi igual citado no livro 1. Ele cita também que o cravo que foi usado na coroa é o cravo da sabedoria. Ficou-se a entender que esse rei Alfred, que está levando o Angus de volta para a guerra, usa esse cravo na coroa dele, mas não fala assim taxativo. Deixou-se entender, o terceiro cravo não citou até hoje. A pessoa, se ele usa esse cravo por mal, assim, para fazer a arma do vilão no último livro, porque, enfim, não é o terceiro livro, você já está sabendo até aqui. Então tem mais um livro depois desse que é o último. No final eu vou falar mais sobre isso. Bom, esses detalhes é importante para a gente entender um pouco mais sobre a forja da espada e o poder que ela tem. A gente fica esperando o uso dela. Já vou falar sobre isso também. Então esse eremita, ele vai falar para eles que, como eles são cristãos, eles estão sendo convocados para uma guerra em Jerusalém, porque Jerusalém foi atacada e está sendo dizimado, todo mundo morto e injustiçado, sem honra, acabando com crianças, mulheres, simplesmente pela própria maldade. Eles são convocados para a guerra. Então, no capítulo 1, esse eremita vai contextualizar das escrituras o manuscrito que o primeiro Angus deixou, que eles partiram de Kite e eles foram lá evitar e contra-atacar o ataque que os vikings estavam fazendo para o monatério bretânio. Então, ficava ali no sul da França. Então a gente vê que eles não vão no mesmo território da primeira guerra, do primeiro livro, então já é em outro lugar. Eles vão atacar uma fortaleza de Guthrum. Guthrum seria o rei daquele lugar. E o interessante é que o rei Alfred, ele, ao vencer o inimigo, ele não dizima o inimigo, ele simplesmente converte o inimigo ao cristianismo. E essa é a parte interessante, porque a gente vê que um pouco da primeira cruzada tem a ver com isso. Ao converter esses franceses ali ao cristianismo, ele não faz um inimigo, ele faz um irmão de fé. E ele deixa isso bem claro aqui no livro, achei interessante, porque então não tem mais inimigos, são todos juntos para ir numa grande jornada contra os novos inimigos. E aí cada vez o exército fica mais poderoso. É bem sábio, então daí a gente tira essa ideia dele ter o cravo da sabedoria na sua coroa. Capítulo 2, então, a família MacLachlan resolve partir nessa cruzada que o eremita Ian McCollum chamou eles para ir. Eles se preparam mais ou menos um ano ali para ir para essa guerra e vão para a cruzada 5 MacLachlan. O Cian é o líder, ele é o mais velho, então ele impunha Gaotze Ridgway porque ele tem a honra e a liderança da família. Vai a Fianna é uma mulher guerreira, ela é dotada ali no arco e na lança, ela é bem habilidosa. Vai o Emerson, que é um monge, então ele se dedicou mais na parte dos estudos e da história, mas ele vai também como eremita, como monge. Vai o Con, que é um guerreiro, e o Darlugdash, que é justamente um outro guerreiro também, cada um dentro da sua esfera ali de atuação. O Darlugdash, ele é um guerreiro um pouco mais conceituado aqui no livro, que ele vai vestido de armadura completa, então ele é como se fosse um cavaleiro. Achei bem bacana, e ele que vai ser o narrador desses 10 capítulos que eu vou citar aqui. Eu achei interessante também você frisar que ele vai citar aqui um pouco, lembra que eu falei que esse livro ficou um pouco mais místico, enquanto o primeiro ficou voltado mais para batalhas e um pouco mais para história, esse aqui ficou um pouco mais místico, onde ele vai citar a dualidade justamente da maçonaria ali naquele local. Interessante frisar aqui nessa parte, onde ele vai falar um pouco dessa dualidade, dando ali referências implícitas da maçonaria, onde ele vai colocar céu e terra sendo como opositores, como espada e bainha, como ataque e defesa, escudo e arma. Então essa parte de dualidade ele fez uma referência aqui um pouco mística, assim como ele vai fazer no Guerreiro de Deus ali mais adiante, sobre a espada. A espada se torna um elemento místico, onde ele conversa com a espada dá sonhos para ele, dá revelação de futuro, dá informações. Ficou um pouco estranho, porque a gente não vê esse misticismo todo no livro 1, a não ser os druidas ali criando a espada em si, mas não coloca muito misticismo igual ele está colocando nesse daqui. Esse aqui deixa os preceitos um pouco maçônicos ali, sem problema, só frisando. Capítulo 3, ele vai falar que partiram então 70 soldados dos vikings ali, junto com os 5 irmãos. Ele vai dizer que o Papa, então, estava convocando os cristãos de todo o mundo, onde tiver católico, cristão, convocado pelo Papa, para ir na luta contra esses muçulmanos, porque eles tomaram a cidade de Jerusalém e todo o território ao redor ali. E o Papa, ele promete o perdão de todos os pecados que eles cometerem em guerra. Então vão que vocês vão ser perdoados.
Pode pecar, mas peque sobre a minha causa. Aí eu perdoo vocês. Mas se pecar fora da minha causa, eu não perdoo. Bom, sem comentários. Então, os ângulos vão achar estranhos porque os despojos de guerra estão servindo para ornamentar a igreja. Aí um deles fala assim, ornamentar a igreja e o cofre, né? Isso é uma crítica do autor, né? A gente percebe que o autor está fazendo essa crítica contra a igreja justamente ficar com os altos valores pós da guerra, que antes ficavam com os soldados, né? Aí a igreja tomou para si. Porque, afinal de contas, os soldados cristãos não precisam ter ganância. Os soldados não, de modo algum. Então, a ideia aqui é que esses 70 soldados que saíram dessa ilha, eles devem se juntar ao exército de Pedro, o eremita. Esse eremita é justamente o que está lá no flanco da guerra contra os muçulmanos ali, contra várias outras 8 tribos que se juntaram ali para derrotar o território de Jerusalém. Eu achei interessante, porque desde que acaba ali a Bíblia, as escrituras sagradas ali, você vê os cristãos lutando contra aqueles cristãos, assim, judeus, né? Com todos aqueles inimigos que tem ao redor dele. E você não tem muita notícia ali, porque a Bíblia acaba no Apocalipse, enfim. Quando você vai estudar teologia, você estuda um pouco essa história adiante. E é legal você ver aqui que 1000 anos depois, o mundo está catequizado por Cristo, através da mensagem que ele levou em 12 discípulos, em 12 apóstolos. E agora o mundo inteiro está brigando por aquele território. Assim como os inimigos dos judeus eram pequenos, agora se tornaram grandes, o mundo inteiro defende Israel em prol desses inimigos. Achei interessante, até porque no fim dos tempos, já descrito em Apocalipse, vai ser o oposto, né? Todo o mundo, todo o globo, todas as terras se juntarão contra Israel. E aí vem o fim, né? Interessante frisar sobre esse antagônico que ele colocou aqui, mais uma vez a dualidade. Capítulo 4, o Porto Bordeal, eles chegam nesse porto, eles comem, eles bebem, eles oram, eles encontram com um sacerdote lá, e esse sacerdote traz o manuscrito de Pedro para contar sobre as notícias da guerra. Então ele vai dizer que os muçulmanos tomaram Jerusalém por todo os territórios ao redor e fizeram bastantes prisioneiros, e alguns deles nem prisioneiros fizeram, simplesmente judiaram mesmo, fizeram uma grande chacina ali. Então os líderes do mundo todo são convocados, não só eles aqui, os nórdicos, mas eles conseguem se juntando ali a outros exércitos. Inclusive eles vão dizer que essa reunião desses primeiros líderes, há uns 400 anos antes dessa guerra que ele está sendo citado aqui, então essa guerra já perdura muito tempo, né, porque vai e volta, afinal de contas foram 8 cruzadas, então é uma guerra que não acabou, né? Ele vai dizer que no primeiro concílio desses reis, eles decidiram usar uma armadura com uma cruz vermelha, simbolizando ali que são cristãos, e vermelho por causa do sangue de Cristo. E então ficou chamado de cruzada, porque os guerreiros tinham cruz, então os guerreiros cruzados. Legal? Eu não sabia disso. Então, né, cultura aqui também. Então eu vou dizer que eles não estavam lutando não somente pelas pessoas, mas a luta deles não era contra os cristãos. Eu achei legal que ele frisou isso. A luta era contra a honra, ou a favor da honra que estava sendo desonrada pelo inimigo por conta das pessoas. Então ele vai dizer aqui que a luta não era inicialmente uma luta cristã, era uma luta pela honra. Eu achei legal ele frisar sobre isso, porque não era uma luta por religião. A gente sabe que, né, ficou chamada de guerra santa, uma luta santa, a gente sabe que não era assim, tanto que Jesus não lutou. Eu falei isso no livro 1, né? Que, inclusive, na hora de Malcolm, ele falou: Pedro, você está fazendo errado, nós não vamos lutar, mas aí no livro 1 explica um pouco melhor sobre isso, assiste lá que você vai entender. Capítulo 5, os normandos, que eram povos ali também, que futuramente ficou chamado de França, então ali tinham vários territórios, né? Ele estava junto do grupo deles ali e tinha um líder cruzado, aí essa pronúncia vai ser top, Atebaldo. Vou chamar de Atebaldo. O Atebaldo, essa pronúncia é difícil. O Atebaldo, então, ele está liderando o povo desse time que eles estão se encontrando. Estou falando para vocês que estão se reunindo cada vez com mais exército até chegar em Pedro. E nessa liderança que eles se uniram ali, esses normandos estão com eles ali. E esses normandos, eles não são tão parte do time. Lembra que eu falei para vocês que o rei Alfred lá, ele estava catequizando ali os franceses? Então, esses normandos são parte desse time. E aí ali tem o Atebaldo, ele lidera ali os saxões. E aí esse povo, eles entram em conflito com os normandos e eles não conseguem vencer, inclusive os ambos estão juntos, os Power Rangers, eu vou botar uma foto para vocês no final, vocês morrem de rir. Os 5 Power Rangers, os 5 macacos, eles simplesmente batem em retirada. Eu não consigo colocar um mapa para vocês da onde que está acontecendo a guerra, igual eu fiz nos outros 2 livros, porque não tem. Dessa vez o autor não colocou. Então eu posso dizer para você o nome das cidades ali e a época, mas não tem mapinha, vai ficar perdido igual eu fiquei. No capítulo 6, ele vai dizer que 12 dias após essa briga com os normandos, eles já estavam navegando pelo mar, e aí veio uma tempestade da Grécia que destruiu, dizimou o marco deles, o negócio foi violento. E quase para morrer, um navio bizantino salva eles com o seu líder Alexandros. Olha, vou botar o nome do meu filho de Alexandros.
E ele vai falar que esse navio deles, ele tem aquele fogo grego, que eu quis tanto falar nos outros livros e não consegui. Que é justamente uma arma que eles tinham, que jogavam um líquido viscoso nos barcos, que tacava fogo, inclusive pegava fogo até na água. Era um negócio místico para a época. Mas a gente já viu que era ciência, né? Foi construído 400 anos antes, mas você vê que a tecnologia já era avançada. E aí esse Alexandros vai trazer mais notícia da guerra. Ele vai falar que Pedro, então, ele estava sendo atacado e todas as provisões dos barcos que estavam indo para Pedro foram roubadas e 4.000 homens húngaros que se juntou ao exército dele foram mortos. Capítulo 7, então, os nossos guerreiros aqui, os nossos MacLachlans, chegaram no Império Bizantino com o barco da Alexandros. Capítulo 8, eles partem para Antioquia em prol de encontrar com o exército onde Pedro estava, e Pedro já estava de partida, então eles têm que andar rápido. Inclusive, vou deixar uma mensagem no short para vocês falando sobre essa ideia de andar junto e de andar mais rápido. É bem interessante esse short. Bom, ele vai dizer aqui que eu achei muito legal. Olha, essa primeira parte aqui, o autor simplesmente se empolgou. Dá para perceber que foi Orlando que escreveu. Olha a preocupação dele. Ele vai dizer que os 5 irmãos, eles estavam se sentindo cansados e ofegantes porque eles estavam no deserto. Eles são pessoas nórdicas acostumadas com o frio. Aonde que ele citou isso aqui, cara? O cara passa pelo sopro de Alá, nem geme, mete a gaode no chão, segura a terra e vai. E aqui não, aqui os caras estão sofrendo, aqui os caram passaram, comeram um pouco de amassão, ou na verdade nem comeram, já vou chegar nessa parte. Justamente porque aqui o autor, ele entra na obra, ele consegue explicar pra gente o que está acontecendo ao seu redor e o que acontece com o nosso protagonista dentro do enredo da história, mesmo contando um pouco do passado e do presente, igual ele fez nesse livro aqui. E se você assistiu minha crítica desse livro, você viu que essa foi justamente uma das críticas que ele não conseguiu desenvolver. Parece que são 2 autores diferentes, eu fiquei impressionado como aqui ele voltou com fogo total. E aqui ele simplesmente... Enfim, você viu lá na minha crítica e já vou falar sobre os 2 quando eu terminar essa parte aqui. São 10 capítulos, eu tô terminando. Então ele vai encontrar justamente com o Osvaldo, que estava lá organizando ali a luta ali para defender Jerusalém. Ele vai falar então que a queda de Jerusalém foi devido aos turcos e eles não deixaram prisioneiros, eles dizimaram quem sobrou vivo foi porque fugiu. E isso acontece, essa primeira conta, porque esse Osvaldo é como se fosse um padre, e ele está contando para eles ali ao redor da fogueira o que estava acontecendo com Jerusalém. Eles perguntam assim, conta para nós aí como é que foi Jerusalém. Então ele vai falar o que aconteceu com os turcos, porque começou essa guerra no século VII, que foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Eles simplesmente começaram, a partir de Jerusalém, a incendiar todas as igrejas que tinham pelo mundo. Um cara queria destruir mesmo os cristãos mesmo. Ele vai falar então que eles roubaram o Santo Sepulcro, e isso foi a gota d'água para os cristãos irem lá e defender Jerusalém. Ele vai contar então que esse inimigo turco, ele mandou uma carta para os cristãos, e essa carta foi simplesmente lida em todos os púlpitos católicos que existiam na época. Olha só a língua do cara. Olha o que ele escreveu. Pretendes colocar em Deus a tua confiança? Vou deixar essa frase no short, hein? Quanto ao teu Cristo, não te deixes embalar por uma vã esperança? Ele nem sequer foi capaz de salvar-se dos judeus que o crucificaram. Mano, a gente já sabe que só por ele falar isso vai dar ruim. Você desafiou Deus, o negócio vai dar ruim. E, de fato, dá. Essa carta é lida em todos os púlpitos católicos, então todo mundo é convocado, fala assim, tu vai desafiar nós todos, então nós vamos com força total, vai todo mundo em cima do cara. E eu achei interessante porque essa língua maléfica foi exatamente o que puniu Odisseu quando foi criticar o Polifemo, né? Ali ele era um espertalhão, passou 10 anos apanhando no mar até adquirir sabedoria e vencer e voltar atrás do que ele proferiu. Assiste esse vídeo aqui, você vai entender o que aconteceu com Odisseu. É quase igual ao rei aqui, só que esse rei ele era maligno. Bom, então esse Osvaldo vai contar para eles que essa guerra se iniciou em 1922 justamente por conta desse problema. E em 1928, esse cara é morto. Aí todo mundo, eita, foi o nosso herói que matou o bicho. Não, o cara foi morto pelo próprio filho. Então o cara fala que nem Deus conseguiu se salvar da ira dos judeus, né? Ele foi morto pelos seus próprios, e aí ele é morto pelo próprio dele. Nossa, a vingança vem e vem ligeiro. Não espera nem dobrar a esquina. É que a gente tem que se preocupar com o que a gente fala, né? Nossas palavras, elas têm reflexo nas atitudes das pessoas por ouvirem aquilo que você diz. Importante você meditar sobre isso. E vou deixar isso no short justamente porque eu achei muito impactante esse rei ser morto justamente pelas próprias palavras que ele falou, pelo próprio filho. Os MacLachlans chegam no Egito, e lá então tem uma armada egípcia, eles afundam todos os barcos que chegam com mantimentos para o exército que eles estão, mas enfim, os MacLachlans são os protagonistas, eles vencem pronto, com fama ou não. E eles vencem, tomam as provisões dos inimigos egípcios. Como é que os bichos são feratos, vai roubar minha comida, então eu vou roubar a sua comida primeiro. Mas com fome eu não fico. E eles rumam a Antioquia.
Capítulo 9, eles chegam lá, os macacos então são chamados de cristão pela primeira vez, eles ficam felizes. Olha, qual foi a última vez que você ficou feliz de ser chamado de cristão? Alguém falou assim, não, você é crente, irmão. Você, oh, glória a Deus, eu sou crente. Você ficou feliz por isso? Você fica feliz pelas pessoas identificarem em você o Espírito Santo, a sua testa brilha? A minha brilha de calor, é assim mesmo, às vezes de febre, tipo hoje. Mas enfim, estamos trabalhando. Em 1097, então, eles encontram ali na Antioquia com o capitão Pertinon, justamente porque, olha o que está acontecendo. Esse Pertinon, pelo nome você já sabe que é francês, já lembra da última batalha que eles tiveram com os normandos, e justamente com o primeiro Angus catequizou-os. Eles chegam com os monges, e esse Pertinon, ele quer saber do monge notícia da guerra, e começa a sacudir o bicho. Bora, me conta, eu quero saber, fala agora, fala o que eu quero ouvir, senão eu te mato. E já chegam outros franceses ali, os Angus olham assim, mano, você não vai ofender os nossos, não. Nós respeitamos eles pelo respeito que eles merecem. E o mesmo acontece com você. Ou seja, ele não merece respeito. O cara puxa o escudo pra Fiana, a Fiana desce o cacete no escudo do bicho que vai parar do outro lado, ele saca a espada, ela desce a porrada na espada do homem, eu fico, poxa, que mulher é essa? A bicha é braba. Gostei dela lutando aqui. E aí vem outros franceses para defender o bicho, e os irmãos ficam assim, ó, enquanto ela estiver no X1 ali com o francês, deixa quieto que o francês não dá nem pro caldo. É uma formiga contra o elefante. Agora, se vier os outros irmãos, não vão atrás. Quando os irmãos vieram, os outros se juntaram assim, falaram, e aí, vai encarar? E aí os caras encaram. Cara, a briga aqui é boa, e ela dizima todo o exército do cara, o exército do cara. Os 5 irmãos fatiou todo mundo. No meio da treta ali, chega um alemão, o Hugo Wolfenstein. Eita, agora meu alemão tá fera também, eu tô quase um poliglota. Ele acolhe os Macaxinas porque ele também não gostava daqueles franceses. Então eles ficam amigos. Fala, já que você acabou com os caras, que era aliado, mas enfim, a gente não gostava deles, foi fazer parte do meu time. E não só ajuda, como dá armadura completa de batalha pros macacos. Agora os bichos estão overpower, vestiram a armadura dos Power Rangers. Essa foto é muito engraçada dos Power Rangers. Vou deixar para vocês não tem que ver essa foto. Bom, passou-se 2 meses então. Eles fizeram um cerco contra os turcos. Se você fala rápido, fica um terco. Um cerco contra os turcos. Venceram essa batalha, mas enfim, eles tomaram conta ali em parte da cidade. E os turcos agora que fizeram cerco contra eles. E nessa de cerco vai e cerco vem, eles acabam com esse cerco, impedindo que os mantimentos cheguem até o time dos macacos. E isso é interessante, porque nessa época a estratégia de guerra era justamente acabar com os mantimentos. Assim como a gente vê lá em Troia, que justamente, eu falei para vocês no livro 1, né, do Troia, mas aí já é a Odisseia não, livro 1 de Troia é justamente a Ilíada, justamente a Troia era autossuficiente, já estava preparada para cercos, por isso que a luta durou 10 anos. Aqui os caras não aguentam não, parceiro. Deu 2 meses de fome ali, o P3 já tá caindo. E aí achei bem interessante essa parte, porque justamente eles estão lutando contra a fome e contra o tempo. Então eles saem, atacam um pouco ali, entre um pouco de comida e já vai, mas o negócio fica um pouco complicado. E eles estão um exército muito fraco por causa dessa questão da fome. Então eles fazem uma oração. Eu achei interessante isso. Enquanto os cristãos estão orando dentro do cerco, os inimigos estão orando do lado de fora também. Então você vê que aqui eles têm a sua própria fé. E o livro ele faz questão de enfatizar justamente que cada um dentro da sua fé, mas todo mundo lutando pelos seus ideais. Então independente da fé que você tenha, o que fala é o que você faz. E não só o que você ora. Afinal é oração. Achei interessante ele frisar os inimigos também buscando a ajuda do Deus deles. Assim como eu citei nesse livro aqui, explicando sobre o sopro de Alá, né? Como que foi esse sopro. Em 1098, então, o líder da cruzada fala para ele assim, olha, jejuem por 3 dias que nós vamos atacar. Eu falei, uai, você tá doido? Se eu falei lendo, imagina eles. Jejuar por 3 dias para atacar, os soldados não nem dar conta, os macacos então já estavam só curiosos. Bom, os reis começaram a abandonar essa guerra, faziam esse flanco ali para tentar entrar comida e vazavam, e eles simplesmente fizeram um ataque e venceram, mesmo enfraquecido, mesmo com fome, mesmo com o exército um pouco. Os bichos são fara mesmo, a oração foi retada. Foi aquela corinha de fogo. Tomaram a Antioquia por completo. Então, os macacos começaram a observar que os vencidos estavam sendo maltratados pelos guerreiros que eram os cruzados. Vocês não são cristão? Então você deveria converter igual o Alfred fez lá com o primeiro Angus. Mas eles estavam judiando, eles estavam fazendo a mesma coisa, o qual eles foram chamados para impedir que fossem feitos. Se os muçulmanos estavam atacando os Jerusalém e maltratando os judeus, agora os cristãos estavam maltratando o povo de Antioquia. E os Angus, os
Power Rangers, eles foram contra. Ele falou assim, isso é uma desonra, isso não pode acontecer. E nós vimos isso no primeiro ângulo também, que os escoceses, eles têm a sua honra, você tem que valer a vida da pessoa e não maltratar aquela pessoa. Então eles ficam revoltados, falam assim, olha, não vamos aceitar isso aqui não. Essa guerra não é santa, essa guerra não é para ajudar Jerusalém, coisa nenhuma, nós vamos embora, vamos vazar. Fianna, não, vou falar o contrário, Cian e Con, eles resolveram ficar. Eles falaram assim, olha, se a gente for embora, os maus tratos vão continuar. Vocês podem ir, sintam-se à vontade, mas nós vamos ficar, porque os maus tratos vão continuar. E quem que vai impedi-los de maltratar? Se maltratar na minha filha, mata. Foi o que eles fizeram. Então, Con e Cian ficaram, como a gente viu nesse livro aqui, justamente as crônicas de Cian, e a espada Gaoth ficou com ele também. E é ali que justamente ele se tornou o arauto da morte. Por que arauto? Porque justamente eles começaram a matar os inimigos e os próprios seus que faziam maldades contra os inimigos. Porque afinal de contas, a guerra tinha uma motivação e tinha uma justificativa. E não maus tratos contra o inimigo, que isso eles não aceitavam. Afinal de contas, o cristão, ele entende que a salvação é para todos. Cristo morreu para todos, inclusive para o inimigo. Como a gente vê aqui nesse livro, eles simplesmente enterravam todos juntos na mesma cova, cristão e não cristão. Porque enfim, a carne fica, mas o espírito vai ser salvo pelo Criador. E é isso que eles, os ânguros acreditavam. Capítulo 10, Darlugdash, Emerson e Fiamma, eles voltam para a Escócia, é recebido com uma grande festa. E eles entendem o sacrifício pelos irmãos, que os irmãos fizeram pelos fracos. Afinal de contas, essa é uma das heranças do Angus 1. É justamente você usar a sua força em prol do mais fraco. Isso é o que Nennius ensina como virtude para o primeiro Angus. A tua força ela é utilizada para ajudar aquele que não tem essa força que você tem. Eu acho isso muito legal, porque hoje a gente não tem essa força, mas a gente tem a sabedoria e o conhecimento. E a tua sabedoria e o teu conhecimento é usado para ajudar aquele que não tem, e não para subjugá-lo, igual os cristãos estavam fazendo aqui, igual os inimigos estavam fazendo aqui. Então eles entendem o sacrifício dos irmãos, e os irmãos de fato e Sam morrem, como a gente vê no outro livro, eles ficam como Marte. E essas virtudes que é citado no primeiro livro, que Nennius ensinou para eles, agora é refletida justamente pelos três irmãos, o Darlugdash, o Emerson e a Fianna. Bem legal esse começo aqui, e essa parte da história, ela é uma parte bem simples, porque o outro livro, ele não conta o que acontece. Isso daqui foi isso que eu contei para vocês. São 10 capítulos. Aqui começa o capítulo 11, que ele vai começar no ano de 1147. Quando eu estava lendo, estava gostando. Ficou massa. Isso que eu contei para vocês, eu gostei. Quando chegou aqui, é exatamente o primeiro capítulo aqui. Eu comecei a ler e falei, mas eu já li isso. Eu vi o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, eu falei, é tudo igual, até os mapas no final é igual, as fotos é igual. A parte chata, onde o cara começa a contar a história dos antepassados, que foi essa que eu citei pra vocês de forma emocionante. Aqui fica maçante. Enfim, eu não vou criticar de novo esse livro, porque eu já critiquei pra vocês. Assista, tá aqui o vídeo no card. Acabou o 10º capítulo aqui, começa exatamente esse livro. Então quando eu fui comprar, eu comprei como livro 3, não é. É o livro 2 com uma introdução bem mais emocionante e bem mais completa. O que eu posso dizer para você? Anula esse livro aqui, joga fora, não compra. Compra esse, que é o mesmo desse daqui, mas é o livro 1 e o livro 2. Apesar de que esses livros já não estão mais em fábrica, né? Saiu o livro 3, e aí só que agora saiu pela editora Record. Eu queria com esse mesmo formato, para ficar bonito na prateleira, bom, quem não gosta disso, né? Mas não é, tá? Não é. Esse aqui é o 1, esse é o 2. Então leia esse, que esse é mais completo. Ficou a entender que realmente os 10 primeiros capítulos foi escrito pelo Orlando e dali em diante não foi. De leia você me dê sua opinião. Mas eu não quero fazer mais críticas, eu quero dizer que simplesmente livro 1, livro 2. Por isso você vai ver aí na thumb Angus 2, As Cruzadas, Angus 2, O Guerreiro de Deus, porque esse aqui é mais completo, esse aqui tem 10 capítulos a mais. Então fica como um remake, uma remasterização, mas essa introdução que ele fez aqui é importante para você entender as motivações que eles estão indo na segunda cruzada, porque o Cian e a sua família, os macacos, os Power Rangers, eles foram na primeira cruzada, e ali você consegue entender como que começou essa história de cruzada. Então aqui ele contextualizou muito bem, gostei de como ele colocou o enredo, inclusive contando o final do primeiro livro, ele encaixa os dois assim, muito bom, gostei bastante. Mas aí, quando ele volta o Guerreiro de Deus, já não faz mais muito sentido. Fica uma história fraca, não falo mais mal. E agora eu vou atrás do terceiro livro, tá bom? Pra gente poder falar como que acaba essa saga. Pelo que eu entendi, não vão ser mais 7, igual ele havia falado na minha época. Acabou na trilogia. Depois desse daqui, então, vai vir o último livro que se passa no 2020, que é o Angus final, com a Gaoth, justamente porque ele recupera a Gaoth no final desse livro, lutando contra o vilãozão final, Massa Plus Ultra Jungle, que é em 2020. Nós já vencemos. Gente, obrigado por esse livro. Gostei de ter lido essa introdução. Salvou a minha essência de Angus. Eu consigo dizer para você que esse livro dá para ler agora. Com essa introdução ficou muito mais agradável. Esse daqui eu ia falar para você, já falei, né? Pula direto pro terceiro porque não ficou bom.
Esse aqui ficou com a introdução muito bacana. Ver os 5 irmãos ali reunidos, lutando, eu achei muito legal, porque a ideia é essa, né? A família se reunir, ver que eles guerreiam, ver que eles são fortes, ver que eles pegaram a essência do pai de treinamento e de companheirismo, e entender as virtudes que o Nienios trouxe para o primeiro Angus, foi passado para os outros irmãos, ver que isso vai ser transferido para o último Angus. Não só a habilidade, mas as virtudes, coisa que esse daqui não tem. Não tem nada. Nada da essência do primeiro Angus foi colocado nesse Angus aqui. Aqui você vê a Fianna lutando pelos fracos, você vê o Cian, você vê a motivação, você vê que o autor escreveu isso. Aqui ele não escreveu, tá? Assim, bom, eu tô conjecturando, né? Enfim, obrigado por mais esse livro. Obrigado por essa leitura. E vamos partir para o próximo livro. Já te espero lá.